Oi, chuchus! Vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Juliana Dainese e eu tô aqui hoje para ajudar você que quer fazer a prova da Belas Artes. No final do ano passado eu fiz o vestibular da Belas Artes e eu passei na faculdade, só que eu lembro que quando eu fiz a prova eu tinha muito pouco vídeo explicando aqui na internet e eu não sabia como ia ser a prova, tava com muitas dificuldades para entender e com certeza teria me ajudado a ter um vídeo melhor aqui no YouTube, por isso eu tô fazendo esse vídeo aqui para ajudar as pessoas que estão aí procurando um vídeo legal que explique melhor da prova. Eu fiz a prova na versão online, então eu não tenho ela fisicamente aqui comigo, mas eu vou falar tudinho o que caiu, como foi, e eu passei na prova, então eu acho que eu vou conseguir aqui dar uma boa ajuda pra vocês. Se você gostou do vídeo, já vai deixando o like, que isso ajuda muito o canal a crescer, e vai se inscrevendo aqui no canal. Bora começar? Bom, eu me inscrevi na prova online, eu tinha como fazer tanto online ou presencial lá. Eu não sei se eles vão sempre manter essa prova online ou se é só por causa do período aí de pandemia, mas eu escolhi fazer online porque eu não moro em São Paulo, então ficava muito mais fácil fazer aqui de casa mesmo. Também existem outras formas de você entrar na Belas Artes, como por prova de Enem, você aplica a sua nota, tem outros jeitos também, mas eu fiz a normal, vestibular comum, só que online. Eu sei que nem sempre é igual, às vezes eles mudam uma coisa ou outra, então fica de olho ali se você encontra alguma informação no site pra ter certeza do que eu tô falando aqui vai ser igual pra você. Mas se for diferente, esse vídeo já vai conseguir te dar uma base mais ou menos do que cai, o que estudar, então com certeza esse vídeo vai te ajudar de alguma forma. Bom, é o seguinte, depois que você faz o seu cadastro lá, você se inscreve, coloca as informações, coloca que curso você quer fazer, você paga a sua taxa, você já vai estar com a inscrição confirmada. Aí, pelo que eu me lembro, mais ou menos uns 3 dias antes, ou 2, alguma coisa do tipo, eles mandaram pra gente o nosso texto, que a gente teria que ler o nosso texto de apoio. Acho que foi uns 2 dias antes, e era um texto que falava sobre uma menina que durante a pandemia, ela criou um site pra ajudar as pessoas com atendimento psicológico, com pessoas que ela conseguiu ali pra fazer esse atendimento, pra ajudar as pessoas, principalmente os estudantes, que estavam precisando de ajuda nesse período. E essa menina que criou esse site, ela era muito nova, eu não me lembro o nome dela, era uma notícia real, e ela era super jovem, e aí você recebia esse texto, lia sobre essa notícia e era essa a dica que você tinha. Com esse texto, 2 dias antes que eu recebi ali da prova, eu consegui dar uma estudada mais ou menos a esses assuntos. Então eu estudei um pouco sobre esse tema de empreendedorismo, por ela ter criado um site, empreendedorismo também dos jovens, porque ela era super nova, então eu estudei bastante disso, peguei referências de outros jovens que eu conheço que já empreenderam desde muito novos, porque se caísse algo do tipo na redação eu poderia usar essa pessoa. Estudei um pouquinho sobre o psicológico nosso durante a pandemia, porque já que era esse assunto, podia também cair algo parecido. Além de estudar isso, o que mais você pode estudar além do assunto que caía ali no texto motivador? Porque esse texto você só vai ter 2 dias antes, então o resto do ano você tem que estudar o quê? A minha dica é você ir se preparando o seu lado criativo e sua capacidade de resolução de problemas. Durante todo o ano eu fui estudando bastante sobre essas coisas de criatividade, treinando esse meu lado artístico, esse meu lado de pensar grande, pensar diferente, porque eles já são uma faculdade que mostram, dá muito valor a esse nosso lado mais criativo, nosso lado de pensar diferente. Se você estiver estudando isso, dedicando esse seu tempo pra ser uma pessoa mais criativa, com certeza vai te ajudar muito na hora da prova. E foi realmente o que me ajudou. Outra coisa que você pode estudar bastante é sobre atualidades, então isso provavelmente vai te ajudar na hora de responder algumas perguntinhas lá, talvez na redação, saber o que tá acontecendo no momento, vai te dar ali um repertório pra você falar de alguma coisa. Mas não precisa se preocupar, ao menos que eles mudem totalmente a prova, não precisa se preocupar com matemática, química, essas coisas do tipo. Não vai cair matéria da escola, a menos que eles mudem a prova. Até então é realmente criatividade, você saber escrever, saber mostrar o que você tá pensando. Então eu recomendo super que você treine ali, fazer redação, mas não precisa ficar focado naquelas coisas do Enem, de redação perfeitinha. Precisa realmente ficar focado em saber escrever uma redação, saber escrever um texto de uma forma correta e que você consiga se expressar, mas não fica se preocupando com um monte de norma não. Agora, como foi a minha prova? Depois desses 2 dias que eu tive pra estudar o assunto que eu tinha recebido por e-mail, chegou o dia da prova. Um dia antes ali a gente recebeu um e-mail falando certinho como a gente ia entrar, como a gente ia acessar, tinha um vídeo explicadinho, então não se preocupa, vai dar tudo certo. E aí quando chega finalmente o dia da prova, você vai sentar no seu computador e você vai abrir o perfil que eles vão te mandar o link certinho, a sua senha, como você tem que entrar. Se você for fazer presencial, não vai ter essa parte que eu vou explicar aqui da parte online, mas a prova provavelmente
provavelmente foi igual, não tenho certeza. Então eu entrei e assim que você entra ali no site que eles te mandam, sua senha e tudo, você já vai ter acesso ali em tal horário pra entrar no Zoom. Se eu não me engano, foi a plataforma Zoom que eles usaram. Aí eu entrei no Zoom e tinha um professor lá que ficou durante a prova inteira pra ajudar a gente. Então, antes do horário que eles iam entregar a prova, a gente já tava ali no Zoom. Ele explicou a prova inteirinha, explicou onde a gente ia entrar, onde a gente ia fazer o quê, porque é um site, nem sempre a gente tem facilidade aí com a internet de saber onde apertar, onde fazer. Então ele explicou certinho, muito devagar, e depois ele repetiu acho que umas 3 vezes antes de liberar a prova. Quem chegou atrasado foi pegando a explicação, então foi super tranquilo. E ele ficou ali a prova inteira para ajudar qualquer dúvida. Então depois que eles finalmente enviaram a nossa prova ali no horário que foi combinado, atrasou um pouquinho para eles enviar, porque eles ainda estavam explicando, mas aí esse tanto que atrasou eles aumentaram no final, depois desse tempo. E aí a gente conseguiu já acessar a prova, e era uma prova com 5 questões de escrita e mais uma redação. E aí eu tive a surpresa de descobrir que as 5 questões eram todas sobre o mesmo assunto. Então não foi cada questão sobre uma coisa, sobre outra coisa pra resolver, outra coisa pra ser criativa, era 5 sobre a mesma coisa. Eles deram pra gente ali o tema que a gente teria que seguir. O tema era criar um projeto para ensinar crianças sobre o meio ambiente e sobre problemas ambientais. Era basicamente isso, criar esse projeto, criar essa empresa, criar esse projeto assim que a gente ia ter que falar sobre ele. Ia ser uma coisa nossa que a gente ia desenvolver e falar tudinho que a gente pretendia para esse projeto, para ensinar as crianças sobre os problemas ambientais, como melhorar isso, como resolver os problemas. E lembrar que são crianças, então tinha que ser uma coisa bem educativa, de uma forma um pouco mais lúdica, que ajudasse as crianças a entender tudo. E era 5 questões só sobre essa empresa, esse projeto que a gente tinha criado. Então eu desenvolvi ali um projeto e as questões eram basicamente assim. A 1 perguntava como que a gente ia fazer e qual era o nosso objetivo. A 2 perguntava como a gente ia fazer para chegar a esse assunto nas crianças, se ia ser pela escola, se ia ser como. A 3, por exemplo, era como a gente ia conseguir recursos para isso, quanto ia gastar, como ia ser. A 4 perguntava sobre quanto tempo ia levar, como a gente ia dar continuidade nisso depois que o projeto terminasse. Era mais ou menos assim, eu não vou lembrar de decor, mas eram 5 questões só assim, falando sobre o projeto, como a gente pretendia agir, fazer acontecer. E era basicamente isso. Então, logo de cara eu li todas as questões, eu pensei no meu projeto e escrevi tudinho o que eu queria falar sobre ele e fui separando o que era para cada questão, o que era como fazer, o que era quando fazer, e fui separando para cada questão. Alguns assuntos ali, como por exemplo como, eu mencionava em mais de uma questão. E tá tudo bem, não se preocupem em ficar muito repetitivo, usar uma resposta também junto com a outra. Tá tudo bem, o importante é você responder tudo explicadinho e bem bonitinho. E as respostas ficaram um pouquinho grandes, eu escrevi tudo no Docs, eu deixava lá bonitinho e depois eu copiava e colava porque eu tava com medo ali, receio de perder as respostas se eu pusesse logo no site. Então eu escrevia no Docs, copiava e colava lá. Essas eram as 5 questões focadas só nisso. Então tudo que eu tinha estudado sobre empreendedorismo e tudo mais foi meio que à toa, porque ali a gente não precisava falar sobre o que é empreendedorismo ou nada. A gente tinha que basicamente ser um empreendedor. E foi super legal, quebrou bastante a minha cabeça, porque eu tive que pensar bastante. Às vezes parece um pouco fácil quando fala, mas chega na hora ali, você tem que pensar muito, usar realmente a sua cabeça para criar um negócio legal. Porque são crianças, você tem que pensar como ensinar isso para as crianças de uma forma bacana. Tem que usar a sua cachola. O monitor, que é um professor lá da escola, se eu não me engano ele era um professor de arquitetura, ele ficou lá o tempo inteiro. Eu não saí da ligação, eu só abaixei o volume, deixei ele no mudo e sempre que eu queria eu aumentava para ver se ele tava dando alguma dica, falando alguma coisa. Ele ficou a prova inteira lá respondendo qualquer dúvida. É lógico que ele respondia dúvidas sobre o site, sobre como responder, não sobre as questões. E não se preocupa, no meu ano pelo menos, não pediram câmera aberta, então você podia ficar ali de pijama suave. Eu não tava de pijama, mas assim, você não precisa se preocupar com isso. Você pode sim escrever pelo Docs e depois colar lá, se você ficar assim como eu, com medo do site dar algum problema. Pelo que eles diziam ali, assim que você enviava, já ficava salvo, então não tinha risco.
de perder, mas eu preferi escrever pelo Docs. A redação, como não tinha ali o número de linhas, né, ele era um bloquinho de notas para você escrever, ele tinha um mínimo de palavras que você tinha que usar. Então eu escrevi pelo um site, que eles mesmos deram o nome do site ali pra gente. Eu entrei nesse site, eu escrevi por ele, que é daqueles sites que conta quantas palavras tem a sua redação. E quando deu ali o mínimo, aí eu já consegui enviar pra eles. Agora, a redação, o tema era assim, era uma frase, se eu não me engano, era tipo, criatividade move o mundo, alguma coisa do tipo. Era uma frase assim, sobre a criatividade mover o mundo. E aí falava pra gente associar essa frase ali com a educação, como a criatividade pode afetar a educação, ou enfim, relacionar a criatividade ali que move o mundo com a educação. E eu fiquei muito feliz, esse era um tema que eu queria muito falar. Eu falei bastante sobre essa importância da gente induzir as crianças a serem mais criativas já durante a nossa educação, porque infelizmente o ensino de hoje em dia, a gente chega ali no 6º ano, não tem mais artes, não tem mais aulas de teatro, tudo que tem a ver com criatividade a gente vai parando de dar importância, as escolas vão parando de ensinar e vai ficando só aquela coisa massiva que cai no Enem, que cai no vestibular e a gente perde esse lado criativo nosso. Eu falei muito sobre isso no meu texto. Você tem que escrever uma redação dissertativa, então assim, tem que ter o começo, meio e fim, em terceira pessoa, não use gírias, não use esse tipo de coisa, mas não tem que se preocupar com intervenção no final, não é igual ao Enem. Eu não tenho certeza aqui se você precisa usar um repertório. Eu também queria falar um pouquinho desse lado de empreendedorismo na minha redação, sobre a criatividade, fazer as pessoas terem ideias incríveis. Aí eu mencionei, acho que o iFood ou o Uber, algum desses dois. Então você pode sim, é bem bacana se você usar ali um repertório, e não tem que ser uma coisa difícil, não precisa escrever, nossa, no livro do Machado de Assis, não precisa. Por isso que eu digo, gente, estudem o dia a dia mesmo, o cotidiano, porque você pode usar na sua redação falando de uma coisa do seu dia a dia mesmo. Foi super tranquilo fazer a redação, eu nunca fui uma pessoa tão excelente em redação, mas eu gostei da minha, achei que ela ficou bem bacana. E é assim, gente, foi só isso a prova. Depois eles mandaram pra gente ali um questionáriozinho que não valia nota, mas era só pra conhecer a gente, que era um questionáriozinho tipo assim, vocês consideram uma pessoa criativa, vocês consideram uma pessoa que consegue fazer tais coisas, trabalhar em grupo. Tinha essas questõezinhas pra você falar sobre você, que era mais pra te conhecer. Eles disseram que não valia nota, mesmo que eu acho que eles devem sim dar uma analisada ali no seu caráter antes de te aceitar, não sei, fica a dúvida. Mas também não era obrigatório responder, então... Enfim, eu não lembro agora quanto tempo teve de prova, não vou lembrar, mas assim, foi um tempo relativamente tranquilo. Consegui fazer tudo no tempo sim, acabei um pouquinho antes, mas assim, gente, fiquem super tranquilos, a prova é muito gostosa de fazer, ela quebra um pouquinho a cabeça, mas é muito legal, porque você tem que realmente ali, ó, soltar sua criatividade. Se você é uma pessoa que gosta mesmo desse seu lado mais artístico, é a sua prova. É realmente uma prova muito inteligente, que condiz realmente com a faculdade, porque é uma faculdade que valoriza muito a criatividade. Independente do curso ali que você fizer, eles dão muito valor a esse lado mais criativo e de liberdade pra gente. Então você ter ali uma prova voltada pra isso, pra mim é muito mais inteligente do que mandar eu responder uma questão de química pra um curso que não tem nada a ver com química. E pra quem tem curiosidade, eu prestei mídias sociais digitais, mas pelo que eu vi, todo mundo teve a mesma prova, tá bom? Independente do curso. E eu passei, e quem tem curiosidade, eu não vou ir esse ano não. Eu expliquei o porquê eu não vou esse ano, tá num vídeo aqui do canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá assistir, se vocês tiverem interesse. Mas assim, gente, eu quero muito estudar lá. Se tudo der certo, ano que vem eu vou estar por lá. Aí eu não sei se eu vou conseguir usar minha nota ou se eu vou ter que fazer a prova de novo. Mas se eu tiver que fazer a prova, eu tô super tranquila, porque esse ano já foi uma forma de eu estar treinando, vendo que eu dou conta, vendo que é super tranquilo. E eu passei, tô super feliz. Espero ano que vem conseguir passar outra vez. Dá uma olhadinha no site se você encontra mais informações, porque, né, todo ano eles podem mudar algum detalhe. Antigamente, quando não tinha essa coisa de pandemia, eles faziam até prova com grupo, umas coisas assim. Então pode ser que mude no seu ano, mas com certeza esse vídeo aqui vai te dar uma base de como vai ser a prova, pra você ficar mais tranquilo. Eu espero que vocês tenham entendido tudinho, que eu tenha ajudado de verdade vocês. O intuito desse vídeo é poder ajudar todo mundo, porque no meu ano eu fiquei aqui muito aflita com pouca informação que eu conseguia. Pra você que vai fazer a prova, muita boa sorte, eu espero que você consiga. Tenho certeza que você vai super bem, vai com calma, vai
tranquilo, mostra quem é você, mostra a sua criatividade que vai dar tudo certo. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem um like se eu ajudei vocês de alguma forma, que vocês vão estar me ajudando também. Se inscreve no canal se você gostou de mim e do canal. E me sigam lá nas minhas outras redes sociais, que eu tô sempre trazendo a minha vida, a minha rotina, um pouco mais de conteúdo por lá. Então estejam presentes por lá também. Obrigada por ter assistido até o final, um beijão e até a próxima. Tchau!